Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos continuar aí nas nossas aulas sobre posse e nós vamos trabalhar hoje frutos, responsabilidade pelos danos e as benfeitorias na posse. Continuando aí a fala sobre os efeitos da posse, nós temos que ver agora sobre o que acontece em relação aos frutos percebidos durante a posse, a responsabilidade pelos danos durante a posse e as benfeitorias dentro da posse. Primeiro, então, nós vamos ver sobre os frutos na posse. Quando a gente fala em frutos da posse, primeiro a gente tem que saber o que é fruto, né? Então, o que é um fruto, pessoal? Fruto é tudo aquilo que a coisa produz e que se renova periodicamente, ou seja, então você vai poder extrair isso da coisa principal, você vai poder separar isso da coisa principal, sem que a coisa principal perca a sua substância, sem que a coisa principal diminua a sua substância. Por quê? Porque ela vai se renovar periodicamente, né? Vocês viram lá no comecinho do curso de Direito Civil, na parte geral, pessoal, quando vocês estudaram bens, que existem aí algumas espécies de frutos, né? Então nós vamos ter aí frutos naturais, que são aqueles que vêm da própria natureza, os frutos industriais, que são aquilo que se fabrica pela ação humana, e os frutos civis, que são os juros, os aluguéis e por aí vai. Também vocês viram, pessoal, dentro dessa classificação a gente tem mais uma outra classificação dos frutos, que é aquela que vai analisar, pelo menos, primeiro, o fruto pendente, que é aquele que ainda não foi separado da coisa principal, o fruto percebido, que é aquele que já foi separado da coisa principal. Também nós vamos ter aí os frutos percipiendos, que são aqueles que já deveriam ter sido separados e ainda não foram separados. Nós vamos ter os frutos estantes, que são aqueles que foram separados e estão armazenados. Por isso a gente usa o nome, né? Frutos estantes, estão nas estantes lá armazenados. E os frutos consumidos, pessoal, que é aqueles que já foram separados e já foram destruídos, já foram consumidos pela pessoa. Bom, o que interessa para nós saber aqui, pessoal? A questão dos frutos, ela está disciplinada no nosso código. E o que acontece, pessoal? Quando você tem a posse e você não é o verdadeiro, você não deveria estar nessa posse, o que acontece? Por vezes você pode extrair frutos do bem, né? E aí, então, precisamos saber se você vai ter que indenizar esses frutos ou não. E aí entra a ideia, então, da disciplina legal dos frutos dentro da posse. E vamos começar pelo primeiro artigo, que é o artigo 1214. O que fala o artigo 1214? O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos. Tá? Então, pessoal, enquanto você tiver de boa-fé, ou seja, você não conhecer, lembrando que aqui é a boa-fé subjetiva, aquela que você não conhece o vício da sua posse. Então, enquanto você estiver de boa-fé, o possuidor de boa-fé tem direito aos frutos percebidos. Então, enquanto durar a posse de boa-fé, pessoal, o possuidor de boa-fé tem direito aos frutos percebidos. Por quê? Porque enquanto durar a sua boa-fé, pessoal, ele é equiparado ao proprietário e por isso ele tem direito aos frutos. Só que, cessada a boa-fé dele, pessoal, acabou o direito dele perceber frutos. Então, eventualmente, se ele recebe uma notificação do vício ou uma citação, ele se torna possuidor de má fé. E a partir desse momento aqui, ele não pode mais extrair frutos, tá? Outro ponto importante, pessoal, é o parágrafo único desse mesmo artigo aqui. Aqui. O parágrafo único desse artigo aqui vai falar o seguinte: os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas de produção e custeio. Deve também ser restituídos os frutos colhidos com antecipação. Então, pessoal, vejam, cessou a boa-fé,
ou seja, a partir da má-fé, cessada a má-fé, aliás, a boa-fé, ou seja, transformada a posse de boa-fé em posse de má-fé, devem ser restituídos, pessoal, todos os frutos pendentes e os colhidos com antecipação. Os colhidos com antecipação. Disso aqui, pessoal, eu vou apenas deduzir as despesas, para evitar o enriquecimento ilícito, as despesas de produção. Frutos pendentes são aqueles que ainda não foram colhidos. E o que é um fruto colhido com antecipação, pessoal? É aquele que foi colhido antes do tempo. Então, é bem fácil você imaginar essa situação na hipótese de uma locação. Locação, aluguel, é um fruto civil. Então, o que acontece, pessoal? Você, possuidor de boa-fé, comprou um imóvel, não sabia que essa aquisição foi viciada e você alugou esse imóvel e recebeu antecipadamente 6 meses de aluguel. No segundo mês, você descobre que a sua posse é viciada. Então, você descobre, você recebeu uma citação, você se tornou agora um possuidor de má fé. Mas você colheu aí por antecipação 4 meses de aluguel. Esses 4 meses deverão ser devolvidos para o verdadeiro possuidor, tá? Então é isso a ideia da colheita por antecipação de frutos. Um exemplo bem simples de você visualizar é a ideia de você receber o aluguel de forma antecipada e depois ter que devolver isso. Outro ponto importante, pessoal, que a gente tem que destacar dentro dessa ideia aqui é o artigo 1215. E ele vai dar para nós um marco temporal. O que ele vai falar, pessoal? Os frutos naturais e industriais reputam-se colhidos e percebidos logo que são separados. Ou seja, pessoal, o fruto natural e o industrial, eu vou considerar ele percebido quando ele se separar do principal. Já os frutos civis, não, pessoal, eles são recebidos dia a dia. O que significa isso, pessoal? Significa que eu vou contar os frutos civis por dia. Então, se essa notificação aqui se deu no meio do mês, 15 dias é do possuidor de boa-fé. A partir do momento que ele se tornou de má-fé, os próximos 15 dias é do verdadeiro possuidor. Então, eu vou contar os frutos civis, o aluguel, por exemplo, dia a dia, tá? Então, se os 15 primeiros dias foram de boa-fé, então esses 15 primeiros dias são do possuidor de boa-fé. A partir disso, é do possuidor de má-fé. Se foi 10 dias, então 10 dias do possuidor de boa-fé. A partir disso, do possuidor, do verdadeiro possuidor, tá? Então, isso aqui, pessoal, é um requisito, é um marco temporal, tá? Um marco de como considerar a percepção dos frutos. Isso tudo, pessoal, em relação ao possuidor de boa-fé e quando a posse de boa-fé se torna de má-fé. A questão é, e quando a posse já nasceu de má-fé? Aí nós vamos para o artigo 1216. E o que o artigo 1216 vai falar para nós, pessoal? O possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que por culpa sua deixou de perceber desde o momento em que se constituiu de má-fé. Tem direito apenas às despesas de produção e custeio, tá? Então aqui, pessoal, possuidor de má-fé. O possuidor de má-fé, pessoal, ele apenas tem direito, apenas tem direito ao custeio, despesas de custeio, tá? Traduzindo isso, pessoal, ele tem que devolver todos os frutos que percebeu e deixou de perceber. Ele não tem direito a nada dos frutos, pessoal. O único direito que ele tem é despesas de custeio. Mas tudo que ele percebeu e mais, aquilo que ele deixou de perceber, ele vai ter que indenizar ou devolver, tá? Então, é isso em relação aos frutos. Vamos agora, pessoal, para a responsabilidade pelos danos.
Na responsabilidade pelos danos, pessoal, também eu vou ter essa consideração de boa e de má fé. Então, o que acontece? Você está lá na posse de um bem e, eventualmente, aconteceu algum dano no imóvel ou no bem que você está possuindo lá. A consequência para uma posse de boa fé é uma, a consequência para a posse de má fé é outra. Vamos lá para o primeiro artigo, que é o artigo 1217. O que ele vai falar, pessoal? O possuidor de boa-fé não responde pelos danos, pela perda ou deterioração da coisa a que não der causa. Ou seja, pessoal, o possuidor de boa-fé, ele só responde com culpa. Por quê? Porque o código usa a expressão perda ou deterioração da coisa a que não der causa. Se ele não deu causa, então ele não teve culpa. Nós vamos ter aqui, então, pessoal, uma hipótese de responsabilidade subjetiva. Por quê? Porque eu preciso provar a culpa do possuidor de boa-fé. Mas o possuidor de má-fé, pessoal, ele é bastante penalizado pelo nosso legislador em relação aos danos. Aliás, não só em relação aos danos, né? Na verdade, em todas as situações que a gente vai visualizar, a gente vai ver que sempre o possuidor de má-fé, sempre a má-fé, ela é penalizada pelo nosso legislador. Então vamos lá, o artigo 1218. O que ele vai falar, pessoal? Vai falar o seguinte, ó. O possuidor de má-fé responde pela perda ou deterioração da coisa, ainda que acidental, salvo se provar que de igual modo se teriam dado estando ela na posse do reivindicante. Ou seja, pessoal, na posse de má-fé, responde com ou sem culpa. Traduzindo isso, pessoal, nós vamos ter aqui responsabilidade objetiva. E, na verdade, pessoal, eu chamo isso aqui de uma responsabilidade objetiva com uma hipótese de inversão do ônus da prova. Por que isso? Porque o nosso legislador, pessoal, vai falar o seguinte, ó, o possuidor, ele só não vai responder, possuidor de má-fé, só não vai responder se ele provar que o dano aconteceria de qualquer maneira, mesmo estando bem na posse do verdadeiro possuidor. Então, pessoal, ele vai ter que provar que aquele dano iria ocorrer de qualquer maneira, estando ele ou não com o bem. Então veja, pessoal, que ele só vai conseguir afastar essa responsabilidade aqui se ele provar que o dano aconteceria de qualquer forma. Portanto, pessoal, eu estou invertendo a prova. O verdadeiro possuidor vai falar, o dano ocorreu, eu tenho o fato, eu tenho o dano e eu tenho o nexo causal. Então, eu quero indenização. E o possuidor de má-fé vai ter que falar, mas ó, senhor juiz, na verdade, esse dano ocorreria de qualquer maneira. Na verdade, pessoal, vamos ser bem sinceros para vocês, isso é praticamente impossível de se provar, né? É a mesma coisa que você falar que o raio que caiu e matou lá o bala no alvo, o nosso cavalo lá no pasto, também cairia lá no pasto do verdadeiro possuidor e mataria o balão no alvo, mesmo ele estando lá no pasto daquele possuidor. Então, pessoal, é muito difícil essa prova. Vamos dizer aí que ela é quase que uma prova impossível, né? Então, é bem complicada a situação do possuidor de má-fé. Então, ele vai responder, né? Isso é de lei. Tá? Então isso aqui, pessoal, é a responsabilidade pelos danos. Se de boa fé, responsabilidade subjetiva, apenas responde se houver culpa. Na má fé, responsabilidade objetiva, vai responder independentemente de culpa e o código só coloca uma situação de exclusão que é a inversão do ônus da prova, ou seja, provar que aquele fato aconteceria independentemente dele estar ou não na posse. Tá? Só isso. Por exemplo, uma morte natural. Vamos dizer assim, né? Uma morte natural que eu digo assim, estava lá, mas estava tudo bem, tudo ótimo, e o nosso cavalo, o bala no alvo, morreu porque estava muito velho, por exemplo, né? Não sei, vamos dizer assim. Difícil provar isso, né? Vamos ser bem sinceros. Ok, pessoal? E vamos agora para o último tópico, então, que é as benfeitorias.
Pessoal, em relação às benfeitorias, também nós temos que dividir entre posse de boa e de má fé, mas antes vamos só relembrar alguns conceitos, pessoal. O que é uma benfeitoria? Benfeitoria é tudo aquilo que você faz numa coisa que não te pertence, seja para consertar, para conservar, seja para melhorar a sua utilidade ou para embelezar ou dar mais prazer na sua utilização. Então, nisso daí nós temos 3 tipos de benfeitorias. Benfeitorias necessárias, aquelas para conservação, para conserto, né, que você tem que fazer, porque senão a coisa vai perecer, vai destruir, vai deteriorar. Nós temos as benfeitorias úteis, que são aquelas para melhorar a utilidade da coisa. Então, por exemplo, construir aquele puxadinho, construir a garagem, construir ou murar, né, são exemplos disso, né? E as benfeitorias úteis não, voluptuárias, que são aquelas para embelezar, para aumentar o prazer na utilização. Então, por exemplo, construir uma piscina, construir uma área de lazer, aquele lustre de cristais que você colocou, né, uma estátua, uma fonte, todas essas coisas assim para embelezar a coisa ou melhorar aí o prazer na sua utilização. Como é que funciona, pessoal, a questão das benfeitorias na posse? A ideia, pessoal, é bem parecida com a locação, tá? Só que eu tenho alguns detalhes que não são iguais. Mas vamos lá. Primeira coisa que nós temos que considerar, pessoal, artigo 1219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, há de levantá-las quando o puder, sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Então, artigo 1219, o possuidor de boa-fé, pessoal, ele tem direito a ser indenizado das benfeitorias necessárias e benfeitorias úteis. Também tem direito de levantar as voluptuárias. E um detalhe, pessoal, em relação às benfeitorias necessárias e úteis, ele tem direito de retenção. O que é o direito de retenção, pessoal? Direito de retenção significa o possuidor de boa-fé não vai devolver a coisa enquanto ele não for indenizado das benfeitorias necessárias e úteis. Detalhe aqui, pessoal, é que em relação às benfeitorias úteis, o possuidor de boa-fé não precisa de autorização do verdadeiro possuidor para ser indenizado. E muito menos precisa dessa autorização para ter o direito de retenção. Na verdade, pessoal, o nosso legislador ele é bem claro em não estabelecer um limite. Ele fala, benfeitorias necessárias e úteis são indenizáveis e geram direito de retenção. Isso está lá no artigo 1219. Tá? O possuidor de má-fé, pessoal, não tem esse direito. Artigo 1220... vai falar o seguinte: ao possuidor de má-fé serão ressarcidos somente as benfeitorias necessárias. Não lhe assiste direito de retenção pelas importâncias destas, nem o de levantar as voluptuárias. Ou seja, pessoal, o possuidor de má-fé só vai ser indenizado das benfeitorias necessárias. E desse ponto aqui, ele não tem retenção. E mais, pessoal, nosso possuidor de má-fé não tem direito à indenização das úteis e também não vai ter direito de levantar as voluptuárias. Ou seja, pessoal, o nosso possuidor de má-fé só vai ter direito a isso daqui. Vejam que, como eu disse para vocês, o legislador é bem pesado em relação ao possuidor de má-fé. Outro ponto, pessoal, que a gente tem que destacar é o artigo 1221. O que o artigo 1221 vai falar, pessoal? Que a indenização das benfeitorias vão ser compensadas com os danos e só obrigam ao ressarcimento ao tempo da evicção se ainda existirem.
Tá? O que significa isso, pessoal? Ele vai aqui trazer uma compensação. Compensação, pessoal, vocês já estudaram lá na parte da teoria geral das obrigações, né? É quando duas pessoas devem entre si, esses valores são compensados. Existe a compensação convencional e a legal. Aqui, pessoal, no artigo 1221, nós temos uma hipótese de compensação legal, ou seja, aquela determinada pela lei. Então, o que acontece, pessoal? Se o possuidor tiver que indenizar o possuidor de boa ou de má fé, tiver que indenizar o verdadeiro possuidor, e ele tiver direito a benfeitorias e ser indenizado dessas benfeitorias, então ele vai poder compensar esse valor. Então aqui, pessoal, eu vou compensar a indenização dos danos com a indenização pelas benfeitorias. Veja, pessoal, que aqui, na verdade, isso aqui, quem deve é o possuidor, e essa daqui, quem deve é, por exemplo, o proprietário. Então, pessoal, nisso daqui eu compenso. E aí eu só vou pagar a diferença, seja para devolver ou para efetivamente pagar. Ok? Outro ponto importante, pessoal, para a gente encerrar aqui, é o artigo 1222. O que fala o artigo 1222, pessoal? O reivindicante é obrigado a indenizar as benfeitorias ao possuidor de má-fé tem o direito de optar entre o seu valor atual e o seu custo. Já o possuidor de boa-fé indenizará pelo valor atual. O que o legislador aqui pensa, pessoal? Pensa o seguinte, ó. Normalmente, as coisas, as benfeitorias, elas valorizam a coisa. Então, com o passar do tempo, em regra, tende a valorizar a coisa. Então, ele vai pensar o seguinte, ó. O possuidor de boa-fé vai sempre ser indenizado no valor atual da coisa, ou seja, porque o legislador pressupõe que, na verdade, esse valor é melhor para o possuidor de boa-fé. Já em relação à má-fé, pessoal, o verdadeiro possuidor tem uma opção entre indenizar pelo valor atual e indenizar pelo custo. E normalmente, pessoal, o custo sempre é menor do que o valor atual, principalmente quando se trata de imóveis, né? Então, pessoal, nessa situação, às vezes você faz uma benfeitoria, você gasta 20 mil para fazer uma benfeitoria e a valorização do seu imóvel é de 40 mil, de 50 mil. Então, pessoal, o nosso reivindicante, o nosso verdadeiro possuidor, ele pode optar entre pagar o valor atual e o custeio. E, obviamente, pessoal, que ele sempre vai pagar o menor, né? Então, se o custeio for menor, ele vai pagar o menor custeio. Se o valor atual é menor, então ele vai pagar o valor atual. Ok, pessoal? Bom, o último efeito da posse, pessoal, é a usucapião, que a doutrina destaca, mas a doutrina apenas destaca esse efeito porque realmente a posse ela pode gerar usucapião nitidamente quando ela está de boa fé e aí dentro dos requisitos temporais que nós temos dentro da usucapião. Só que a usucapião, pessoal, é um tema específico de aquisição da propriedade. Então a gente vai tratar desse tema lá na propriedade. Certo, pessoal? Então, é isso. Com isso, nós encerramos as nossas videoaulas sobre efeitos da posse. Espero aí que vocês tenham entendido. Se ainda restou alguma dúvida, pessoal, pode deixar aí no nosso canal, nos comentários, ou enviar aí pelo Instagram ou pelo Facebook. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, dê uma comentadinha aí também, e não deixe de se inscrever no nosso canal. Ok, pessoal? Então é isso. Até mais.